Uma coisa que ninguém te contou ainda sobre o narcisismo é que qualquer ser humano saudável e são pode ter traços de narcisismo. É isso mesmo que você ouviu. A grande questão que fica e que eu vou te responder aqui é: onde está o limite entre comportamento normal e ter o transtorno de personalidade narcisista? Se você não me conhece, meu nome é Giovanna Bernaz, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitiva comportamental. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão mal informado hoje nas redes sociais, infelizmente, que é o transtorno de personalidade narcisista, que a gente apelida de TPN. E antes de tudo, a gente precisa desmistificar isso. Ter traços narcisistas é humano e normal. É saudável, por exemplo, você querer ter reconhecimento no seu trabalho pelo que você faz. É natural que você goste de receber elogio. O problema é quando os traços do narcisismo começam a ser rígidos, ou seja, são traços frequentes, consistentes, eles não mudam. Quando os traços são generalizados, ou seja, aparecem em todos os contextos, todas as áreas de vida daquela pessoa. E, por fim, claro, o critério de qualquer diagnóstico, de qualquer transtorno, é que causa sofrimento. Sim, é até mesmo difícil pra gente conseguir imaginar isso, mas a pessoa com TPN, ela sofre com as consequências dos comportamentos dela por ter TPN. E além disso, os outros ao redor dessa pessoa também sofrem. Agora vamos desvendar os 8 traços principais de uma pessoa com TPN. Enquanto eu falar sobre esses 8 traços, não se esqueça de uma coisa muito importante aqui, que não é ter um sintoma ou outro que caracteriza a pessoa ter TPN. É sobre um conjunto de características que são constantes, frequentes, se repetem em todas as áreas da vida da pessoa. É realmente um padrão de comportamento. Mas então vamos começar com a principal característica de todas, que é a incapacidade de sentir empatia pelo outro. Esse é o traço central do TPN. Não é simplesmente ser frio, ser indiferente, não. É uma incapacidade cognitiva de reconhecer os sentimentos do outro, a dor do outro. É como se faltasse ali no HD da pessoa o software instalado para poder conseguir processar esse tipo de informação. Então, digamos que você é uma mulher e você namora um homem que tem TPN. É um dia que você foi mandada embora do seu trabalho, você tá super triste, chega em casa chorando e conta pra ele o que aconteceu. Ele não vai falar: eu sinto muito, puxa que chato, e te abraça e te consola. Não é muito bem por aí. Talvez ele fale algo do tipo: ai, que bom que agora você vai ter mais tempo pra cuidar da casa. A casa agora vai ficar mais limpa, né? Nossa, esse dinheiro vai fazer diferença na viagem que a gente for fazer ano que vem, né? Ele não tá intencionalmente escolhendo ser rude. É que ele genuinamente não consegue acessar a sua dor. Ele enxerga o seu problema de ter sido mandado embora no contexto do impacto na vida dele, de acordo com os interesses dele. O segundo traço é a grandiosidade. E é bom esclarecer aqui que a grandiosidade não é uma autoestima inabalável, não é uma autoconfiança excessiva ou um amor próprio inflamado. Não é nada disso, gente. Mas é uma crença inabalável e infundável também de que é uma pessoa especial. É superior a todo o resto, a todo mundo. A gente não tá falando aqui daquela sua colega lá do seu trabalho que faz um ótimo trabalho, entrega muito e que quer ser reconhecida por isso, por exemplo. Mas é aquela pessoa que rejeita a ideia de outras pessoas, que sempre acha que a ideia dela é a melhor do que a de todo mundo. A sua ideia pode ser a melhor do mundo, mas ele jamais vai aceitar isso não, viu? E
E o terceiro traço é a necessidade de admiração. Ao contrário do que muita gente pensa sobre o narcisismo, a autoestima da pessoa com TPM é extremamente frágil. E é por isso que a pessoa com TPM precisa constantemente de estar sendo validada, admirada, elogiada, engrandecida. A autoestima da pessoa com TPM é exclusivamente externa. Ela depende que as outras pessoas encham ela. Eu acho que todo mundo aqui já conheceu alguém, principalmente em contexto corporativo, de trabalho ou familiar, para quem tem uma família um pouco mais complicadinha. Mas é aquela pessoa que parece que ela fica trazendo situações de forma que obrigue as pessoas a ficar reconhecendo ela ou elogiando ela. E o quarto traço é a sensação de direito adquirido. É um termo engraçado de se dizer em português, mas é que vem de um termo em inglês que não tem muito uma tradução assim. A sensação de direito adquirido é a melhor tradução que a gente tem. As pessoas com TPM acreditam profundamente de que as regras que são válidas para o mundo são válidas para os outros, mas para elas não. Elas acreditam profundamente, genuinamente, que têm privilégios, que merecem privilégios. Elas não precisam seguir as mesmas regras que todo mundo segue. É aquela pessoa que fura filas sem nenhum constrangimento, porque, cara, sou eu não vou ser punido por isso. É aquela pessoa que acha que pode pegar alguma coisa emprestada sua sem nem pedir, que não precisa se preocupar em devolver, ou que merece uma promoção simplesmente por ela ser ela, não é por nenhum esforço, não. E o quinto traço é a exploração. As pessoas com TPM, elas acabam vendo o relacionamento com os outros como uma escada. As outras pessoas são muito mais como degraus para que ela possa obter benefícios. As pessoas, elas são avaliadas pela sua utilidade. Se eu começar a me relacionar com essa pessoa, o que ela pode me fornecer? O que vai ser benéfico pra mim? É aquele amigo, entre muitíssimas, grandíssimas aspas, que você percebe que vocês só se relacionam de fato quando ele precisa de alguma coisa e ele acaba indo até você porque precisa de alguma coisa, mesmo que seja por consolo. É aquela pessoa que você sabe que te usa pra poder conseguir o que ela precisa no trabalho, na faculdade, pra conseguir um emprego. Aquela pessoa que faz uma amizade ou começa a namorar pra poder ter acesso a um carro, a um apartamento. O sexto traço é a arrogância. A arrogância acaba sendo um efeito colateral natural ali, né? De uma superioridade que transborda, né? Não tinha nem como a arrogância não tá aqui nessa lista. São atitudes de desdém, de condescendência. É a pessoa que usa aquele tom de voz como se uma informação fosse muito óbvia, aquele olhar de julgamento que você sente que a pessoa tá te julgando, aqueles comentários também passivo-agressivo. Ai, você tá lendo Saramago? Ai, que fofo. Ah, esse livro aí é facinho, é um bom começo pra você, sim. Eu já li todos dele. Se você tiver alguma dúvida, pode estar falando comigo. E o sétimo traço, que também não poderia faltar nessa lista, é a crença de que é uma pessoa invejável e invejada. A verdade verdadeira é que eles constantemente estão sentindo inveja dos outros, mas a pessoa com TPM não consegue enxergar isso. Ela reverte o papel e ela sempre fica achando que são as pessoas que têm inveja dela. É uma projeção constante. Qualquer olhar diferente, qualquer fala diferente, eles interpretam como se fosse a pessoa desejando alguma coisa dela. Oitavo e último traço é ter fantasias de sucesso. A pessoa com TPM, ela acaba se perdendo nas suas fantasias e imaginações sobre sucesso, poder, beleza. E muitas vezes essas fantasias são totalmente descoladas ali da realidade dela, mas ela acaba não percebendo isso. É aquela pessoa que fala que sonha em ganhar um Nobel, mas faz absolutamente zero coisas que podem levar ela até lá. E você
ouvindo sobre esses traços, com certeza já se lembrou de uma pessoa ou outra que tem aí algum deles, né? Mas é importante eu lembrar a vocês que não é porque uma pessoa tem um ou outro traço que ela tem TPM. Você já parou pra pensar que a pessoa que tem alguns desses traços pode simplesmente ter sido mal educada mesmo? Do tipo assim, nem tudo é transtorno, né, gente? Isso é uma possibilidade altíssima, ok? Mas o que diferencia então a pessoa ter traços de ter o transtorno, que eu já dei um spoilerzinho no começo. Mas quando esses traços, eles são comportamentos normais, geralmente esses traços eles aparecem em situações específicas. Então às vezes a pessoa ela é arrogante assim só no contexto de trabalho ou só no contexto familiar. O que fica nítido de que é o ambiente que ela está que torna ela assim e não ela por si só, intrinsecamente. Outro sinal de que são só comportamentos. A pessoa, ela se ajusta ao receber feedbacks. Então, uma pessoa que tem esses tipos de traços é uma pessoa que, cara, ela vai penar muito na vida. É uma pessoa que vai se ver sem amigos, sem parceiro amoroso, sem relacionamentos genuínos. É uma pessoa que uma hora ou outra vai acabar se ferrando no trabalho, não vai construir família, não vai ter um bom relacionamento com os pais. Essas consequências, elas vão acontecendo, a pessoa ela vai se tocando, e se essa pessoa for abençoada de ter amigos verdadeiros, que pode ser família ou não, são pessoas que vão chegar pra ela e falar: olha, você é muito assim assado, presta um pouco mais de atenção, é desagradável conviver com você. A pessoa, ela fica preocupada e vai buscar ajuda. Acredite ou não, às vezes vocês não ficam sabendo, mas isso acontece muito. Agora, quando a gente fala do transtorno, a gente fala de uma pessoa que tem esses tipos de comportamento em todos os contextos de vida dela, em todas as áreas de vida dela. É uma pessoa que tem esses padrões de comportamento de forma que em psicologia a gente chama de rígida. Rigidez de comportamentos, rigidez de crença. Então, aquele padrão de comportamento, ele não muda, mesmo ouvindo feedback ou mesmo sofrendo as consequências. E esses padrões de comportamento causam muito sofrimento para a pessoa e para as pessoas ao redor dela. Por isso, o diagnóstico ele é feito com uma avaliação profissional completa e não só pegando comportamentos isolados. É muito importante lembrar também que a cultura influencia muito. Um disclaimer aqui, tá? Eu ouço muita gente falando: ai, meu pai e minha mãe são narcisistas. Eu ouço muitas pessoas falarem de pai e mãe. Aí você vai entender melhor o porquê. Geralmente falam que é porque eles nunca aceitam que estão errados, eles podem morrer, mas nunca vão pedir desculpa. Não tem como discutir com eles porque você sempre vai perder as discussões. E é engraçado que é exatamente esse tipo de discurso que eu ouço. Todo mundo falando as mesmas coisas dos pais. Gente, é raríssimo a gente encontrar uma pessoa ali em torno dos seus 60 a 80 anos que seja uma pessoa com uma maturidade emocional, vamos se dizer assim, de construir um relacionamento entre pais e filhos que seja maduro e aberto o suficiente a ponto de reconhecer que tá errado e pedir desculpa. Gente, eu tô rindo porque assim, isso é muito difícil, isso é muito raro. E se você tem pais que são assim, parabéns. Mas a maioria das pessoas dessa idade que são pais e mães, eles foram criados num contexto em que não existia expressão emocional alguma. Tudo era muito rígido, restritivo. Você nem sequer podia chorar em paz. Os pais dos nossos pais e os pais dos pais dos nossos pais eram cada vez mais rígidos, duros, sem espaço nenhum para expressão emocional, para fragilidade, para vulnerabilidade, para aceitar que tá errado, para pedir desculpa pros filhos. Gente, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente usa esse termo narcisismo, porque o narcisismo é um transtorno de personalidade.
é um transtorno mental. E sempre que a gente vai avaliar um diagnóstico, a gente precisa considerar o contexto cultural. Muitas pessoas mais velhas conseguiram superar isso e, com esforço, conseguiram mudar esse jeito de ser e essa arrogância que era natural deles aprenderem na época. Sim, isso acontece, mas é raro. Por isso, vamos tomar cuidado. E o que eu quero te estimular aqui não é só pegar esse vídeo para poder ficar diagnosticando os outros e não pensar em você mesmo. Você mesmo, criaturinha que tá me assistindo aqui. Você já se perguntou se você mesmo tem traços narcisistas? Você consegue assumir que você erra? Você consegue pedir desculpa quando você erra? Será que de fato você consegue ter empatia pelas pessoas ao seu redor que estão em sofrimento? Você fica mesmo genuinamente feliz com o sucesso dos outros? Você consegue receber críticas e feedbacks sem ficar na defensiva, sem desmoronar ou atacar o outro? Que tal a gente construir um pouco mais de autoconsciência e se preocupar com o nosso desenvolvimento pessoal, ao invés de ficar querendo apontar o dedo pros outros? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like aqui, comentar e de se inscrever. Só assim que o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e que precisa entregar para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!